Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos continuar agora, essa é a nossa segunda semana de videoaula. Essa fase agora a gente precisa utilizar bastante esses recursos à distância, é muito importante. Eu quero agradecer vocês pelas postagens dos trabalhos, isso vai ser importante para validar depois como presença ou frequência, atividades que nós realizamos durante esse período, para a gente não ter tanta dificuldade de recuperação posteriormente. Alguns que talvez tenham alguma dificuldade, que não têm acesso a um celular e internet, me reportem posteriormente, a gente vai ver cada caso é um caso, né? Mas eu vou deixar depois disponível aqui meu telefone também, do WhatsApp, caso precisar fazer uma troca de informação rápida, mas temos o recurso do e-mail também, e o próprio SIGA ali que a gente pode estar explorando. Eu quero pedir desculpas pelas outras filmagens, eu sei que a iluminação não é tão boa, o áudio também não é muito bom, mas eu estou estreando ainda como youtuber, tem muita coisa para aprender ainda. O mais importante eu acho que as aulas aqui, o conteúdo que a gente vai estar trabalhando e a participação de vocês. Pessoal, antes de começar a aula, eu gostaria de passar um vídeo que todos os servidores federais do Brasil receberam com, entre aspas, as regras do jogo a partir de agora, né? Como é que a gente pode atuar a partir de agora, que é exatamente o que a gente está fazendo agora, tentando fazer a educação à distância. Então, muitas áreas não têm essa facilidade, tem que ser linha de frente mesmo, mas nós temos a tecnologia a nosso favor aqui, então vamos utilizar. Então, só passar esse vídeo aqui rápido, para vocês saberem que nós estamos tendo uma orientação em linhas gerais de como atuar. Okay? Vamos ver o vídeo. Oi pessoal, temos um desafio que não esperávamos. Como vamos lidar com a pandemia do coronavírus e continuar entregando serviços públicos de qualidade? Essa é uma fase e vamos superar trabalhando, unidos e comprometidos. Mas o trabalho mudou e precisamos nos organizar. Precisamos nos proteger a nossa família, proteger os mais vulneráveis, proteger o país. Alguns vão trabalhar em casa, outros precisam ficar no local de trabalho. Então, vamos combinar as regras do jogo. Se você tem 60 anos ou mais, doença crônica, está grávida ou amamentando, cuida de alguém com suspeita ou caso confirmado, você deve trabalhar em casa. Mas há servidores que estão na linha de frente e não podem se ausentar. Eles são essenciais para atender a população. Trabalham na saúde, na segurança ou em funções essenciais. As viagens internacionais estão suspensas. Eventos e reuniões com muita gente estão suspensos. Mas você pode e deve continuar trabalhando. Use e abuse dos canais digitais para isso. A hora é de cada órgão se organizar da melhor maneira possível para continuar contribuindo, sempre com segurança. Os líderes podem combinar diferentes formas de trabalho: revezamento em equipe, trabalho remoto, organização dos espaços de trabalho, horários alternativos. Atenção para quem tem filho em idade escolar onde as aulas estão suspensas. Converse com a chefia e combine como será o trabalho. É essa rede de esforços combinados que vai fazer com que superemos esse momento. A hora é de contar com o apoio e a colaboração de todos. O coronavírus 2019 é um grande problema de saúde pública, mas nós vamos superar. Contem comigo. Conte comigo. Conte comigo. Junto nós podemos mais. Muito bem, pessoal. Então, vamos ficar isolados em casa, só sair realmente em último caso, né? Vamos nos proteger para a gente superar essa crise. Muito bem, então vamos para a aula. Eu gostaria de iniciar a aula de hoje dando uma olhada em algumas postagens de atividade da aula passada, que a gente falou sobre processadores, certo? Eu pedi para vocês montarem um mapa conceitual ou um mapa mental, distribuindo os tipos de processadores, talvez a cronologia deles,
tipos e modelos talvez, mas de forma bem resumida, com o objetivo de ter uma visão gráfica do assunto processadores. Então eu vou mostrar só alguns aqui, né? Não dá para mostrar todos, mas só para a gente ter uma visão geral e fazer uns comentários, né? Esse aqui do Alex Dias, botou ali processadores, Intel e AMD, né? Os dois principais fabricantes. Aí mostrou ali o que? A saga pela maior velocidade. Então aqui, lá desde o 80 a 86, aí depois a era dos 286, 386, 486. Depois aqui a saga dos Pentiums, né? Todos os Pentiums, Celeron. E do lado de cá, os atuais. Daí os Core i3, 5, 7, 9. E no lado da AMD, também os primeiros processadores aqui, né? Depois a saga dos Ks, né? K5, K6, assim vai. E também os atuais, né? Ryzen aqui, né? Os atuais. Muito bem, parabéns ali pelo trabalho. Que mais? João Vitor, também processadores. Aí já colocou aqui processadores, efetua cálculos necessários para as suas tarefas. Ótimo. Busca e executa instruções que estão presentes na memória do computador. E a questão quando vieram vários núcleos, né? Multicore é quando o processador tem dois ou mais núcleos. E aqui a distribuição, né? De forma resumida, e você pode acrescentar algo a mais ao seu mapa. O objetivo do mapa principal, o que é? É você estudar. É como se você fazer um resumo, só de forma gráfica, né? O Lucas Marinho aqui também fez um pouquinho mais completo, não dá para ler tudo aqui, mas é legal para estudar. O AMD Athlon, né? O processador de baixo desempenho e custo, quer dizer, você está estudando um pouco mais sobre o assunto. Muito bacana também. O Marco Antônio aqui colocou aqui os modelos, colocou até os símbolos, né, de cada modelo desse, né, da época. Muito bem, parabéns. Então, vamos fechar aqui. Então, essa era a ideia mesmo, de a gente estudar e aprender uma ferramenta nova para estudar, que é o mapa conceitual. Eu vou estar utilizando isso ali como frequência de vocês ou avaliação. Note o seguinte, essas atividades que vocês estão postando não é uma prova, né? São atividades feitas, né, que eu vou estar utilizando, não vou estar corrigindo, está certo ou está errado exatamente. Vou estar utilizando isso como frequência de vocês. Se pode ser convertida em nota posteriormente ou não, vai depender das orientações do Instituto depois. Talvez a gente tenha que fazer avaliações presenciais posteriormente. Então, tudo depende de orientações, vamos fazer o nosso trabalho. Hardware e sistemas operacionais, aqui tem a questão dos parâmetros. O que são esses parâmetros? São elementos importantes na máquina, na arquitetura da máquina, né? Então nós temos aqui os principais elementos. A própria CPU, que nós estudamos na aula passada, o processador. Aí tem os periféricos, tudo que está ao redor, né? Impressora, teclado, mouse e aí vai, né? As memórias, que são várias, mas dentre elas a memória RAM, que é a memória de acesso aleatório, memória de trabalho. O próprio HD, que é muito importante também para a memória em massa, né, que é quantidade grande de coisas armazenadas. A memória cache, que é um tipo de memória que basicamente auxilia a memória RAM, né? Ela surgiu posterior à memória RAM, com o objetivo de ajudar principalmente no desempenho, na velocidade do processamento do computador. E o barramento, que também teve um slide da aula passada que a gente viu, que tinha a linha de barramento, que basicamente seriam os caminhos entre todos esses elementos, entre a CPU, a RAM, os periféricos, né, o HD e assim vai. Então seriam os caminhos, que muitas vezes acaba sendo um ponto de estrangulamento de velocidade, né? Qualquer um desses aqui pode ser um ponto de estrangulamento de velocidade. O barramento também é muito importante. Então a definição desses parâmetros é a forma como os diversos componentes de um computador são organizados. Define aquilo que é o conhecido por arquitetura de computador e vai determinar aspectos relacionados à qualidade, ao desempenho e à aplicação para qual computador vai ser orientado.
Então, a qualidade, se um desses elementos aqui tiver qualidade baixa, vai ser o gargalo no desempenho, por exemplo. Então tem que ter um equilíbrio entre esses elementos. E o desempenho, a velocidade de processamento, basicamente, e a aplicação. Para que eu vou utilizar tal computador? Então talvez para o que eu vou utilizar eu não precise de um computador tão potente, né? Eu vou utilizar só para editar texto e acessar a internet, coisas mais leves. Então não preciso de um supercomputador. Mas eu vou precisar de um computador para computação gráfica. Vou fazer muitos gráficos, muitos desenhos, vou fazer gravações para a TV. Eu vou precisar de um computador de alto desempenho. Então, dependendo da aplicação, eu vou escolher para uma arquitetura ou outra, né? O computador, então, aqui, visão geral, né, funciona executando o programa ou a sequência de operações que está armazenado na sua memória. E esse programa é formado basicamente pelas combinações das seguintes operações. Isso aqui basicamente é aquele modelo que nós vimos na aula passada, né? Entrada, processamento e saída, né? Aí temos o armazenamento. E a representação dos dados, né? Como é que são representados? Basicamente a gente sabe que é tudo binário, né? Para trabalhar com números podemos utilizar diversos sistemas de recuperação numérica, cada um com o seu conjunto de sistemas. Então, para cada um deles existe uma respectiva base. Então, eu posso trabalhar com qualquer base, né? Nós utilizamos normalmente a base decimal, né? A base 10. São 10 números, de 0 a 9 temos 10 números. Então, por isso que a base 10. Provavelmente porque temos 10 dedos. Quando o homem começou a contar, começou a contar nos dedos. Então, a partir daí, passou-se a utilizar a base 10. Mas eu posso utilizar qualquer base. Posso utilizar a base 2, que é a base binária, 3, 4, 5, 16, 60, qualquer base. Basta eu converter uma base para outra para eu ter a referência entre uma e outra, né? Então, base 10 é que utilizamos, e a base binária é que é utilizada pelo computador. Então, tudo que a gente faz aqui no computador, digita letras, grava vídeos, tudo isso no fim é convertido em binário, porque com isso é possível transformar em impulsos elétricos, energia, através de energia elétrica, impulsos, né? E isso pode ser transmitido, pode ser processado, pode ser transmitido para outros computadores. Dessa forma, quando chega no computador destino, isso tudo tem que ser remontado, né? Até aparecer a tela, algo mais visual, algo entendível pelo ser humano. Ele é utilizado nos computadores eletrônicos, pois representa adequadamente os possíveis estados de um componente eletrônico, o ligado e o desligado. Então nós temos o sistema binário 8 bits, foi definido como padrão, né, desde o início da fabricação dos processadores, né, que na verdade representa um caractere. Então tem a definição de um bit, que é o binary digit, é a menor unidade de informação que pode assumir dois valores. Um bit é 0 ou 1. Então pode estar desligado ou ligado. É o bit, o menor elemento, menor unidade de informação. Já o byte, o que é? É o conjunto de 8 bits. Cada byte armazena o equivalente a um caractere da nossa linguagem. Então um caractere é igual a um byte, que é um conjunto de 8 bits, que eu posso ter quantas combinações? 256 combinações, né? Se eu pegar o número 2 e colocar no expoente 8, 2 na 8. 2 na 8 vai dar 256 combinações, né? Porque é a base 2. Quantas combinações são possíveis? Coloco no expoente, vai dar 256 combinações, o que me permite colocar todos os caracteres normalmente utilizados, né? As letras de A a Z, os números de 0 a 9, porque o resto são combinações, né? E outros caracteres para armazenar, por exemplo, a letra B, o número binário é 01, 00, 00, 10. Nisso também é utilizada uma coisa chamada tabela ASCII, uma tabela de referência, né, utilizada para justamente converter e para ter padrão de comunicação entre as diferentes arquiteturas de computadores. Então, sem essa tabela 2, né, ou tabela ASCII 2,
não seria possível o padrão, né, entre a comunicação dos computadores. Então, isso facilita muito, foi já criado desde o início para que tivesse esse padrão, senão seria muito complicado. Então, a atividade, eu tenho uma atividade 1 aqui, são 3 atividades até o final dos slides. Eu vou fazer um resumo no finalzinho, mas vocês vão ter que procurar uma tabela ASCII e me mandar, ok? O que é o byte? Byte é uma unidade de medida, então, básica e universal para a capacidade de armazenamento de informação que o computador e todos os seus dispositivos utilizam. E sendo assim, possui os seguintes múltiplos. Então, a forma de eu saber a quantidade de informação ou de dados que tem gravado em alguma mídia é através dos bytes. Né? 1 byte, 1000 bytes, 100.000 bytes. E os múltiplos. Né? Então, quando eu quero falar 1000 bytes, ao invés de falar 1000 bytes, eu falo 1 kbyte, né? Ou 1 kilobyte. As duas expressões estão corretas. O que é 1 kbyte ou 1 kilobyte? Equivale a 1000, na verdade 1024. A gente fala 1000 para arredondar, mas é exatamente 1024. Por que 1024? Porque 2 na 10 é 1024. É o cálculo que é feito a partir do bit, né? do byte. Pode ser designado também por kbyte, como eu falei. Computadores de primeira geração. Aqui está um pouco antigo, mas é bom para a gente saber um pouquinho da história, né? Olha só, a memória de um computador de primeira geração era 2K. Né? Terceira geração já era 124 KB. Olha só a diferença, olha só a revolução, né, de uma geração para outra. Claro que isso aqui hoje em dia para nós é praticamente nada, né? Comparado com um monte de informações que a gente utiliza, grava, transmite, mas olha só, de uma época para outra, de uma geração para outra, que isso aqui a gente pode botar, seria basicamente uma década, né, um pouco mais, aumentou bastante. Depois veio a era dos disquetes, lá os 5,4 polegadas, que podia armazenar 360 KB de memória, olha só. Aí o megabyte, então, se eu quero falar que eu tenho 1 milhão de bytes, de forma arredondada, na verdade seria 1.048.576 bytes, eu falo só 1 megabyte, né, que seria equivalente a 2 na 20. Aí veio os disquetes de 3,5 polegadas, que podia armazenar 1.44 megabytes. Olha só a diferença, 360 KB para 1,44 megabytes. Outra revolução, aqui uma atrás da outra, né? Tinha o CD-ROMs na época com 600 megabytes, né? Era a forma de você armazenar bastante informação, né? Fazer backups. E o gigabyte, então 2 na 30, certo? Seria 1 bilhão de bytes. Os velhos pendrives, né? 4 GB ou muito mais hoje em dia. Depois, continuando, terabyte, equivale a seria 2 a 40, 1 trilhão de bytes, então. Botamos um exemplo aqui do HD de 1 terabyte, então. Aí depois vem o petabyte, 4 trilhão. Aí depois vem o hexabyte, aqui já, para não falar números tão grandes, eu vou falar só 2 na 60. Né? O zettabyte, 2 na 70. E o yottabyte, 2 na 80. Né? Muita informação, né? Então a atividade que vocês vão fazer, a segunda atividade, é procurar a maior mídia de armazenamento da atualidade. Tentar encontrar, ver o que vocês encontram na internet, qual é a maior mídia, o maior HD, por exemplo, ou alguma outra mídia que tenha uma super capacidade. Será que existe alguma mídia no mundo com 1 yottabyte de memória? De capacidade de armazenamento? Não sei. Ou zettabyte, ou hexabyte. Ver o que vocês conseguem encontrar, a maior que vocês conseguirem encontrar, e envie para mim. Aqui tem uma megabyte e megabit, né? A gente viu até agora que o que a gente aprendeu ali foi bytes, né? Megabyte, 1 gigabyte, a gente não falou em gigabit, certo? Então tem um vídeo aqui bem interessante do Adrenaline, vou passar para vocês, que fala justamente sobre essa... o que acontece entre as operadoras que dão acesso à internet, né, provedores de internet, a forma como eles fecham um contrato com você, com as empresas, e a forma como a gente talvez imagine que seja, né? Justamente porque muitas vezes não é falado megabyte ou megabit, é simplesmente falado mega ou giga, né? Será que é giga ou megabyte ou bit?
Isso aqui faz muita diferença. Tem muita diferença entre byte e bit. Como vocês viram ali, bit é um impulso elétrico. E um byte é um conjunto de 8 bits. Então, se você não determina se é byte ou bit, vai fazer muita diferença, talvez, na sua velocidade de acesso à internet, né? Então, vamos ver aqui esse vídeo aqui e para dar umas esclarecidas. Dúvidas sobre planos de banda larga são comuns. Com uma enxurrada de propagandas, o consumidor acaba adquirindo um serviço de qualidade razoável, pensando que está obtendo o máximo da tecnologia. Em geral, as reclamações surgem por conta das baixas velocidades fornecidas. Do ponto de vista do cliente, a lógica é bem simples. Estou pagando por uma conexão de 10 MB, portanto meu plano permitirá downloads em uma taxa de 10 MB. Na prática, a história é um pouco diferente. Uma internet de 10 MB limita as transferências a 1 MB. Mas afinal, por que isso ocorre? Somos vítimas de propaganda enganosa? Como posso calcular a velocidade da minha conexão? A primeira coisa que devemos entender é a diferença entre um bit e um byte. Para falarmos disso, vamos usar pecinhas de Lego. O bit é a menor unidade de informação, portanto, ele é a menor peça de Lego. Um byte é a junção de 8 bits, ou seja, é a mesma coisa que juntar 8 peças de Lego. A maioria dos aplicativos, sites e serviços usa o byte e seus derivados por padrão. Esclarecido isso, podemos falar sobre os problemas com unidades de medida. Na informática, usamos prefixos como quilo, mega, tera e assim por diante. A ideia desses prefixos é facilitar a representação de um mesmo número. É a mesma coisa que você aprendeu sobre quilogramas e megagramas, que é o termo correto para tonelada. Existem diferentes formas de representar o tamanho de um arquivo. Supondo que um documento de texto tenha 5 megabytes, poderíamos dizer que esse mesmo arquivo tem 5.120 kilobytes, ou 5.242.880 bytes. Analisando com nossas pecinhas de Lego, poderíamos dizer que cada caixa de Lego equivale a 1 kilobyte. E um carregamento com 5.120 caixas equivale a 1 megabyte. Ou seja, em nosso exemplo, precisaríamos de 5 caminhões de Lego para comportar esse arquivo de texto. Podemos ainda transformar esse documento em bits. Basta multiplicar os 5.242.880 bytes por 8 para obtermos 41.943.040 bits. É pecinha de Lego que não acaba mais. Esses números representam a mesma coisa, sendo que o único ponto que realmente se altera é a forma de expressar a grandeza. O quilo representa 1024 bytes e 1 mega representa 1024 kilobytes. Pensando no mundo real, 2 kg de carne representam 2.000 gramas. Um automóvel tem 2 toneladas, o que quer dizer que o carro tem 2.000 quilogramas ou 2 milhões de gramas. No caso das conexões de internet, esses megas dificultam a compreensão das grandezas. Por uma questão de marketing, as empresas usam apenas o termo mega, não especificando se isso é em bytes ou bits. Assim como os prefixos giga, mega e quilo são aplicáveis aos bytes, eles também podem ser usados com os bits. Portanto, 1 kilobit contém 1024 bits e 1 megabit é igual a 1024 kilobits. Como estamos tratando de matemática pura, a diferença entre um megabyte e um megabit é a mesma de byte para um bit, ou seja, o megabyte é 8 vezes maior do que o megabit. Dessa forma, fica fácil entender o motivo de você contratar 10 mega e obter apenas 1 mega. De fato, as operadoras estão vendendo 10 mega, porém, nunca é especificado que esse valor é em bits. A enganação acontece justamente nessa confusão de unidades. Vamos pensar em outro exemplo. Você pediu 8 pizzas, onde a pizzaria promete entrega em até 1 hora.
Após 1 hora, a pizzaria te entrega uma pizza com 8 pedaços. Depois de 2 horas, chega mais uma pizza com 8 pedaços. E as entregas continuam de hora em hora. No fim das contas, você receberá sua encomenda, mas não do jeito que você esperava. Basicamente, a pizzaria cumpre o prazo, mas omite detalhes sobre a quantidade da entrega. É a mesma coisa que carregar um vídeo na internet. Uma conexão de 10 megabytes deveria carregar um vídeo de 100 megabytes em 10 segundos. Na prática, a conexão de 10 megabits demora 1 minuto e 40 segundos para carregar o mesmo vídeo. Nós, consumidores, acreditamos que as conexões são em megabytes, mas na verdade, as velocidades contratadas são 8 vezes menores, justamente porque o megabit é 8 vezes menor do que o megabyte. Agora que você já pegou um macete, veja como calcular a velocidade da sua conexão. Jogue na sua calculadora o valor da sua conexão. Caso você tenha contratado um plano de 10 mega, digite 10. Depois, divida o 10 por 8. Pronto! Agora você sabe que a velocidade máxima da sua conexão é de 1,25 megabytes por segundo. Se você contratou um plano de 600 kilobits, basta efetuar o mesmo processo, mas tenha em mente que o resultado obtido será em kilobytes por segundo. Verificar as taxas de transferência durante os downloads não é um método eficiente de testes. Para realizar um teste mais preciso, recomendamos a execução do teste de velocidade do Baixa Aqui. Os resultados obtidos são informados em megabits, por isso você precisa dividir o total por 8 para saber quais são as taxas máximas de transferência da sua conexão. Bom, agora que você entendeu melhor essa confusão dos megabytes e megabits, você já sabe o motivo pelo qual seu PC demorou para carregar esse vídeo. Até uma próxima! Muito bem, pessoal. Confesso que esse vídeo aí me deu uma baita fome depois de ver essa pizza ali. Estou perto do meio-dia gravando o vídeo aqui, então estou com a barriga roncando. Pessoal, então atividade 3 aqui, em cima desse vídeo também, procurar contratos de operadoras de internet, que dão acesso à internet. Se você estiver em casa e tiver o contrato em casa, tenta encontrar esse contrato. Se não, busca algum contrato que tenha disponível na internet, tenta achar alguma coisa, algum que tenha, e se ele especifica, é mega ou é megabit ou megabyte, né? Só se mudou alguma coisa nos últimos tempos, eu nem verifico mais o meu também, mas geralmente é megabit, né? Só que eles não especificam, só mega, né? Então, mas se você vai testar realmente sua internet, às vezes está lenta, tem essa questão ali do megabyte e megabit. É mais para conhecimento, para a gente entender como é que funciona e como é que é processado realmente esses dados. Aqui um resumozinho então das 3 atividades que vocês vão me mandar. Atividade 1, vocês vão procurar a tabela ASCII 2 e enviar um arquivo, né? Essas 3 atividades você pode mandar tudo num arquivo só também, tá? Para facilitar, não ser separado, né? Como vocês quiserem. Atividade 2, procurar a maior mídia de armazenamento que você encontrar da atualidade. Enviar o quê? O nome, a capacidade e a foto dessa mídia. Ok? E atividade 3, procurar contratos e operadoras de internet. Enviar a resposta da pergunta. Então, não precisa mandar o contrato, né? O contrato vocês dão uma lida, né? Mas vocês vão responder. Está explícito que é megabyte ou megabit? Sim ou não? Só responder essa pergunta aí como texto ali para nós, né? E postar as atividades, então, no Cigar até 2 de abril. Então, sempre vou estar postando a videoaula sempre nas quartas-feiras e sempre vou estar dando uma semana para vocês postarem as atividades, né? Então, quarta-feira eu lanço a videoaula daquela semana e até na quinta-feira da outra semana vocês têm condições de postar a atividade. Ok, pessoal? Conto com a colaboração de vocês. Vários de vocês curtiram, obrigado, né? E também se inscreveram no canal. Quem não se inscreveu, sugiro que se inscreva, até para facilitar, quer dizer, toda semana vai ter uma nova videoaula. Então já se inscreva no canal, clica no sininho lá para ter um alerta, vai facilitar não esquecer ou conseguir fazer a atividade de forma melhor. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos e boa semana. Boas atividades também.